Wallace, já é nosso já. Ele vai hoje estar falando conosco, trazendo uma palavra. O pastor Wallace tem um currículo grande, então assim, como o currículo dele é grande, eu não consegui nem decorar, eu vou ler tudo, tá? Ele é diretor internacional da New Creation Experiences, chique. Missionário, né, entre os ribeirinhos ao longo do Rio Madeira, participou de projetos missionários na África e na América Central e seminários em países da América do Sul e no Hawaii. Radical. Então, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Que Deus te use grandiosamente nessa noite. Obrigada. Obrigado a você. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. E boa noite também ao pessoal que está acompanhando a gente de casa, pela internet. Tem preguiça de vir para a igreja, né? Eu tenho algum motivo para ficar em casa, então também para vocês, boa noite. E eu não sei você, mas eu gostei muito do louvor, né? Gostei muito do Gessé, né? E do grupo deles aqui na frente. Eu acho que quando a gente é chamado para o ministério, os mais inteligentes viram músicos e os menos inteligentes viram pastor, né? Mais ou menos é essa lógica, porque assim, o músico diz em 3 minutos e 50 segundos o que um pastor leva para falar em 40 minutos, né? Então nós somos muito mais prolixos, né? Nós somos menos inteligentes também, precisamos usar muito mais palavras do que só uma canção, né? Você viu que a gente conseguiu entender exatamente o que o Gessé estava sentindo, né? Quando construiu essa poesia, quando fez junto uma música, né? Que se encaixa tão perfeitamente nisso tudo, né? Que bom, graças a Deus pelos músicos, pelos talentos que Ele tem dado na igreja. Eu fui abençoado nessa noite pelo grupo. E eu vou ler um salmo, né? Que é um hino, que é uma canção. E você que vai estar aqui na igreja amanhã pela manhã e amanhã à noite, eu vou pregar num tema que vai fazer sentido também ao longo das 3 palestras, das 3 palavras que eu vou trazer à igreja. Então, a minha palavra vai caminhar num sentido, vai caminhar num rumo, né? E que vai se encerrar amanhã à noite. Então, também para o pessoal que está de casa pela internet, amanhã às 9 horas da manhã, a igreja tem culto, e também às 19 horas, né? Então, você que é membro da igreja, que vai estar nesses 2 próximos eventos, vocês vão então entender, né, que essa minha palavra de hoje vai fazer parte de um conjunto maior, onde nós vamos estar falando a respeito do nosso envolvimento no mundo, como nós podemos... começando hoje, né, como nós podemos, como crentes, né, nos envolvermos com as coisas que nos cercam, como nós podemos alterar alguma dessas realidades em volta de nós, o que significa ser crente no mundo, o que significa fazer diferença como agentes transformadores dessa realidade que está em volta de nós. E o salmo que eu escolhi para a gente ler hoje à noite é o Salmo 19. Salmo de número 19. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, vai ser talvez um pouco diferente do que alguns de vocês têm. Eu não sei se é apenas eu, mas eu estou ouvindo um eco no fundo, assim, é eu que estou falando longe do microfone. Quer que eu fale mais perto? Mais perto, ajuda? Ah, tá. Então vamos lá. Salmo 19. Agora aumentei demais. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam a obra das suas mãos. Um dia fala isso a outro dia, e uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse hino cantado ao Senhor, essa maneira de ver o teu agir, de ver a maneira como o Senhor controla e comanda, como disse o Gessé, das mais desconhecidas galáxias do universo, até a nossa vida, os fios dos nossos cabelos. Nos ajuda, Senhor, para que nessa noite o Senhor possa estar presente aqui conosco. Ouvir, Senhor, o nosso clamor, quando pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria
nos dê conhecimento para entender a Tua palavra e nos dê coragem para agirmos de acordo com aquilo que nós sabemos. Me usa apesar de mim, é o que eu te peço, faço isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês sabem que no Antigo Testamento, quando a gente lê o Antigo Testamento, é muito comum a gente perceber uma maneira diferente das pessoas verem o agir de Deus, não é? Por exemplo, quando a gente lê um salmo como esse, do Salmo 19, nós percebemos que a visão que os judeus tinham no Antigo Testamento de Deus, a visão que eles tinham do Deus e do mundo, era uma visão um pouco diferente daquela que nós temos hoje, daquela que nós fomos construindo ao longo da nossa história também como igreja. No Antigo Testamento, o mundo era visto como se fosse um grande palco onde Deus está se apresentando. O mundo era um grande palco onde Deus está para sempre se apresentando, não é? Deus está dando constantes demonstrações do seu poder. Deus está dando constantes demonstrações da sua grandeza, né? A gente vê, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras ou a obra das suas mãos, né? Então, o mundo era visto dessa forma. O mundo era um palco onde Deus estava demonstrando, se apresentando diante dos seres humanos, mostrando não só o seu poder, a sua grandeza, mas também a sua bondade, não é? Você vê que nesse mesmo salmo, depois de falar das grandezas de Deus, depois de falar que todas essas coisas glorificam a Deus, o salmista começa a falar da lei de Deus, no versículo que nós não lemos, versículo 7 em diante. Ele começa a falar das maravilhas da lei de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Todas essas coisas, elas são reveladas, elas estão diante de nós, e Deus está constantemente, na visão do salmista e na visão das pessoas no Antigo Testamento, estão constantemente se apresentando nesse grande palco que era o mundo. A natureza toda fala desse Deus, e fala dele, dá pistas, como por exemplo, um quadro, uma obra, uma música, dá sinais, dá pistas a respeito do autor, de quem fez aquela obra, não é? Então você vê que no Salmo, que na minha Bíblia insiste em mudar de página, o Salmo diz: os céus declaram a glória de Deus. Os céus não é Deus, nem os céus é a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de Deus. Deus não se confunde com as coisas criadas, Deus não é rio, Deus não é árvore, Deus não é passarinho, Deus não é estrela, Deus não é pó de estrela, Deus é qualquer outra coisa que não essas coisas, mas Ele fez todas essas coisas. E quando a gente olha para esse universo criado, quando a gente olha para o mundo, né, para o firmamento, para os céus, para os dias, para o sol, para a lua, para as estrelas, nós podemos perceber pistas que nos levam, que nos indicam para o autor da obra, não é? E era interessante isso. O mundo, em outras palavras, e nas palavras de São Tomás de Aquino, é como se fosse um grande parque de diversão de Deus. Eu acho muito interessante. Tomás de Aquino escreveu um livro para tentar justificar o Aristóteles, que escreveu sobre a comédia, que escreveu sobre o humor, não é? E ele se baseando numa passagem interessante, uma passagem que eu gosto muito, de Provérbios capítulo 8 e versículo 30, onde diz assim: eu estava ao seu lado, era o seu arquiteto, dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente na sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. E São Tomás de Aquino diz: Deus ludens, Deus é o Deus que brinca, e porque Deus brinca e porque é o Deus que se diverte, nós também temos alegria, porque nós compartilhamos dele a alegria, o Deus que é alegre, o Deus que celebra. Eu gosto muito, e a gente está perdendo um pouco o hábito de fazer isso, quando na igreja a gente tinha o prelúdio, antes de começar o culto propriamente dito, e depois nós tínhamos o pós-lúdio, né? Lúdio vem da onde? Vem da palavra lúdico, né? Então pré-lúdico, e depois nós entoávamos o pós-lúdico. Se o antes do lúdico e o depois era lúdico, o que tinha no meio tinha que ser lúdico também, né? Nós precisávamos celebrar o Deus, né, que também alegra, que é um Deus alegre, um Deus que se alegra com o mundo criado. E era assim que as pessoas viam o mundo, né? Viam nessas coisas, nas estrelas, no rio, nas árvores, nos seres humanos que Deus fez, a alegria dele, viam o poder dele, a majestade dele, todas essas coisas falavam
a respeito de Deus. Mas é muito interessante que, com o passar do tempo, nós fomos perdendo a capacidade de ver Deus fora do ambiente religioso, não é? A gente tem muita dificuldade de ver Deus no centro acadêmico, no meio da universidade, no trabalho, no mercado de ações, não é? A gente parece que tem lugares onde Deus não entra, né? Parece que tem lugares que não pertencem a Deus, né? Nós fomos criando lugares que são mais sacros, ou são mais santos, ou são mais santificados do que outros, né? Existem lugares mais santos. Nós criamos a ideia de espaços sagrados, né? De espaços sagrados, como se esse lugar aqui fosse menos importante do que o quarto onde você acessa a internet e vê o seu computador, e lá você tem coragem de fazer coisas que não tem coragem de fazer aqui, porque aqui parece que o espaço é mais sagrado do que lá. Mas acontece que o espaço é tão sagrado lá quanto aqui, porque o que santifica o lugar onde você está é você que é santo, não é? Então o mercado de trabalho lá onde você está, a universidade, o centro acadêmico, seja lá onde for, ele é santo porque está habitado por você, que santifica aquele lugar. Mas nós criamos lugares que são mais santos do que o outro, nós criamos algumas atividades que são mais sacras do que outras, não é? Por exemplo, pregar parece muito mais sacra do que varrer a casa, não é? E as donas de casas que se afadigam nos afazeres domésticos, né, ficam lá pensando, puxa, se eu pelo menos fosse pastor, né? Tem muita gente que tem essa ideia, né, de que ser pastor, ser missionário, né? Eu fui missionário entre os ribeirinhos na Amazônia, vivi lá vários anos, adoro a floresta, adoro o mato, eu vou ainda pelo menos uma vez por ano, participo de algum tipo de projeto como voluntário, vou lá trabalhar, servir aquelas pessoas, adoro aquilo. Então, você ir missionário para a África, né, fazer alguma coisa, parece que essa profissão, né, parece muito mais sacra do que você ficar em casa, do que você abrir a loja todos os dias, do que você varrer, cozinhar, etc. Não é? Então nós criamos atividades que são mais sacras, nós criamos o clero, nós criamos o laicos dentro da igreja. Alguns dias passaram a ser mais importantes do que outros. Então não é que um dia conta outro dia da glória de Deus e todos os dias é uma festa, né? É como um noivo que levanta, né, em direção à sua amada, se enfeita todo, né, e vai lá para o outro lado. Aliás, eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de morar em lugares onde o sol se põe na água, né? Assim, tem aquele pôr do sol numa lagoa, no mar, etc. Lá em João Pessoa tem uma praia chamada Praia do Jacaré, não sei quem já foi por lá, mas é interessante que fica lá um cara tocando um sax, né? Aí quando o sol entra na água, as pessoas aplaudem, né? Dão assim, tipo, aí Deus, valeu, mandou bem hoje, né? O pôr do sol foi do capricho hoje, né? Então essa coisa de que todo dia é uma obra de arte que sai da mão de Deus, né? Todos os dias Deus manda bem pra caramba, né? Todos os dias, mas a gente faz uns dias ficarem mais santos do que outros. Aí tem um dia, né, da igreja, aí nos outros dias, como os dias são mais santos do que outros, então você se acha com a licença de não agir de forma tão santa nos dias que são menos santos, não é verdade? E se veste de santidade nos dias mais santos, não é? Mas como será que Deus gostaria que nós nos relacionássemos com esse mundo criado por Ele, com esse grande palco, né, onde Ele está constantemente se apresentando para nós? Ora, quando a gente lê o Gênesis, porque a gente vai começar a nossa mensagem lá no Gênesis capítulo 1, versículos 28, Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós lemos assim: Deus os abençoou, ao homem, né, e à mulher, e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Subjuguem a terra. Era isso? Foi a primeira ordem, o primeiro mandamento que Deus deixou para a gente. No capítulo 2, que é uma repetição, né, com detalhes a respeito da criação, nós lemos capítulo 2, versículo 15, o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus colocou o homem lá e deu uma ordem para ele: subjuguem, cultivem e cuidem do jardim que eu acabei de fazer. Na igreja reformada,
esse versículo, né, essa passagem, esse primeiro mandamento de Deus é conhecido como o mandato cultural. O mandato cultural. Ou seja, essa foi a primeira ordem que Deus deu ao homem. Disse para ele: cultivem e cuidem do jardim. E é interessante que Deus disse isso logo depois de ter proclamado, alguns versículos antes, que tudo que ele havia feito era muito bom. Exatamente. Ele tinha feito tudo e tudo era muito bom. A única coisa que Deus fez e que não era bom era que o homem ficasse só. Interessante isso, né? A solidão do homem não é bom, nem da mulher, né? Então Deus nos fez para sermos família, Deus nos fez para vivermos juntos. Viver sozinho não é bom. Aliás, se você é feio e está aqui hoje à noite, está sozinho, você fazer uma voz, tem que ter um som, né? Você é meu amigo que está sozinho, que é feio, né? Não se preocupa, porque toda mulher bonita casa com cara feio. Teoria que se prova, né, todos os dias na prática. A menina na igreja sabe que deve amar a todos, até os inimigos, não é? Porque não amaria o cara feio, não é verdade? E tem mais uma coisa: Deus é bondoso e misericordioso. O sujeito já nasceu feio, Deus vai castigá-lo ainda mais? Não, Deus dá talentos para os feios. Geralmente feio escreve poesias, faz músicas, né? Toca bateria, né? Batera, né? Feio nasce com algum talento, prega, né? Não é verdade? Então, assim, se você é feio e está aqui hoje, fica na sua, que tem uma mulher bonita de olho em você, viu? Fica tranquilo, tá certo? Então Deus havia feito todas as coisas, e todas as coisas eram boas. A única coisa que Deus fez que não era boa era a solidão do homem, mas tirando isso, todas as coisas eram boas. Agora é interessante que Deus olha para essas coisas que ele havia feito, e que tudo era muito bom, e diz para o homem: cultivem e cuidem desse jardim. Então é interessante que Deus, logo depois de fazer a sua obra, ela estava aberta a interferências. Pensaram nisso? Ela estava aberta a interferência. Ele estava dizendo: interfiram, modifiquem, alterem, cultivem, zelem dessas coisas que eu estou dando a vocês. Olha que coisa, olha que ordem que ele nos dá. Por isso que a Igreja Reformada entendeu essa ordem como mandato cultural, né? Porque nós vamos interferir nas obras de Deus, nós somos co-gerentes com Deus na administração desse mundo que ele fez, não é? Então, Adão começou a descobrir desde cedo as potencialidades da criação de Deus, não é? Ele começou a perceber a beleza das flores, né? Começou a perceber, né, o barulho dos riachos, começou a perceber o canto dos pássaros, começou a ver essas coisas, e um dia acidentalmente levou uma flor para casa e deu para Eva, que adorou a ideia, né? E ele começou a levar mais flores, né? E cada vez que ela levava mais flores, mais ela gostava. Então Adão começou a perceber que as coisas têm um potencial, não é? E depois dele, obviamente, vieram muitos outros que amassaram folhas, que fizeram chá, que fizeram xaropes, que foram transformando, como Deus havia dito, a realidade em volta deles. Cavaram fundo, descobriram metais, descobriram o carvão, descobriram o petróleo, e um dia acidentalmente bateram no diamante, levaram para Eva. Eva ficou feliz de novo, né? Mais feliz ainda do que as flores, né? E o homem foi interferindo, foi alterando, foi cultivando e zelando o jardim que Deus havia deixado para ele, e temos feito isso ao longo desses milhares e milhares de anos que temos vivido aqui sobre a terra. Agora, a questão que se impõe para nós hoje é a seguinte: como é que nós hoje vamos cumprir esse mandato de Deus? Como é que nós vamos cultivar e vamos zelar desse jardim, desse mundo que Deus deu para nós? Como é que se interfere no mundo hoje? Como é que a gente coparticipa da criação do mundo como Deus nos mandou fazer? Não é? Como é que nós cumprimos o mandato cultural de Deus? Várias respostas têm sido dadas a essa pergunta, mas eu gostaria de resumir elas em dois grandes grupos aqui. O primeiro deles é daquelas pessoas que acham que o mundo se compõe de uma estrutura falida, ele vem se degenerando com o passar do tempo, não é?
e que não há muito que a gente possa fazer com relação a essas estruturas que estão falidas, tá certo? E o que nos resta fazer é tentarmos criar alternativas, né? Alternativas a esse, e vamos construir então um mundo à parte, né? Vamos construir o nosso próprio mundo, um mundo evangélico, se você preferir assim, manda os filhos para a escola evangélica, frequenta sites evangélicos, só ouve música evangélica e se veste com roupas evangélicas, né? Então, esquece o mundo, porque o mundo, na verdade, é uma estrutura que já está falida. Há um outro grupo de pessoas que responde à pergunta: como é que eu vou interferir, como é que eu vou cuidar, zelar do jardim que Deus me deixou, de forma completamente diferente, que acha que ele precisa agir de forma positiva nessas estruturas falidas. E tem gente que acha que serve a Deus e glorifica a Deus militando no sindicato dele. Tem gente que acha que serve a Deus e faz isso de forma muito bem quando luta por justiça, quando tenta acabar com a pobreza no meio das pessoas, quando, em outras palavras, luta contra as estruturas falidas. Esses dois grupos hoje dentro da igreja são muito distintos. O primeiro deles, representado pelo pessoal do pré-milenismo e dispensacionalistas, né, que acha que não tem jeito, o mundo é um grande barco furado que faz água. E recentemente eu vi um post desse do Facebook, que alguém colocou uma cruz enorme flutuando, e lá em cima tinha gente se casando, tinha pastor, tinha coral cantando, tinha banda do Gessé tocando, né? E lá em volta está o mar revolto, tem navios se chocando no outro, gente afundando, gente morrendo e tal, etc. Essa ideia, né, de que não adianta você tentar consertar os navios furados fazendo água, o negócio é você fazer botes e trazer o máximo de pessoas para o seu navio, porque o resto não adianta a gente lutar, mesmo que essas coisas só vão afundar. E tem aqueles teimosos, loucos e malucos que estão tentando consertar o navio, né? Então essas duas categorias convivem dentro da igreja. Eu gostaria de trazer para a análise de vocês hoje um caso, né? Nós vamos fazer uma análise de um caso aqui, que é o registrado em 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 13, e a gente vai ler os versículos 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, começando a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, as suas enxadas e foices, e o preço para afiar rastelos e enxadas eram de 8 gramas de prata, 4 gramas de prata para se afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Esse é um caso muito interessante para estudo, porque o povo de Israel, de repente, se viu nas mãos dos filisteus, num aspecto muito importante da vida deles, num aspecto cultural importantíssimo, que era o domínio do ferro, né? Eles não sabiam mais trabalhar no ferro, não sabiam mais trabalhar os metais, fazer as ligas, etc., né? Para um povo que depende da agricultura, ferramentas é fundamental, não é? Assim, para quem vive da terra, a gente não consegue plantar com as mãos, né? Se bem que já se fez isso, né? Mas já há muito tempo atrás. Então hoje a gente depende das ferramentas, e naquela época também eles dependiam das ferramentas. Mas vamos concordar numa coisa: trabalhar com metal é um negócio duro pra caramba, não é? Ficar na boca de uma fornalha batendo ferro não deve ser brincadeira para ninguém. Então eu nem culpo, né, os coitados israelitas por terem entregue esse aspecto da vida deles nas mãos dos filisteus, né? Diziam: olha, meus amigos, vocês então fazem essas coisas e a gente vai cuidar da nossa vida.
E é claro que se para os judeus era cômodo, né, entregar isso nas mãos dos filisteus, para os filisteus era ainda muito melhor, porque eles eram os arqui-inimigos dos judeus, né? E claro que quem faz ponta de aguilhada, quem faz rastelo, quem faz enxada, faz também espadas e lanças, não é? Então, se eles não sabiam mexer com metal, mais que bom para eles, né? Bom, a questão é, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, né? E daí, pastor, né? E daí que é o seguinte, num certo sentido, nós também entregamos boa parte da nossa vida, boa parte daquilo que era mandato cultural nosso, boa parte da nossa arte, né? Arte aqui no sentido do fazer humano, nas mãos dos filisteus. Entregamos para eles, e aí, quando a gente precisa, a gente recorre a esse pessoal para que a gente possa ter alguma coisa, né? Nós entregamos, por exemplo, a cultura, né? Há bem pouco tempo atrás, quase tudo que nós consumimos em termos de cultura vinha de fora da igreja, né? Apesar de que no passado essas coisas não eram assim, né? Não eram assim. Nós entregamos a política, nós entregamos a ciência virou o novo, as universidades viraram as novas catedrais, né, da onde vem o conhecimento final de todas as coisas, a palavra final sobre tudo, sobre o saber, né? Então nós entregamos todas essas coisas nas mãos de outras pessoas para fazer essas coisas, e nós, quando precisamos, vamos até lá. O problema é que a gente não vive sem elas. A gente não vive sem arte, né? A gente não vive sem beleza, a gente não vive sem música, porque a gente continua, depois de crentes, seres humanos, nós nos apaixonamos, e quando a gente fica apaixonado, a gente fica besta demais, né? Né, Jessé? A gente compõe, né? Só que assim, quando eu quero dizer para a Silvia que a amo, e quero dizer isso numa canção, né, eu tenho que recorrer aos tribalistas, né, para dizer, você é assim, um tudo para mim, quando eu não te vejo, né? Por isso que eu sou pastor, viu, cara? Você viu cantando, né? Não é? Porque dentro da igreja a gente deixou de achar mulher bonita, né? A gente não compõe mais exaltando a beleza da mulher, apesar de ter um livro inteiro na Bíblia falando sobre a beleza da mulher, dos pés à cabeça, né? Mas a gente já não acha mais mulher bonita dentro da igreja, né? Tem alguns poucos, eu vi algumas mãos ali, amém? Vou orar pelos irmãos, tá? Brincadeira, não é? A gente continua tendo amigos, e alguns amigos são tão especiais, mas tão especiais, que a gente precisa guardar debaixo de 7 chaves, não é? E a gente precisa cantar essas coisas. A gente não vive sem essas coisas, a gente não vive sem a política, a gente não vive sem ciência, a gente não vive sem essas coisas, mas todas as vezes que a gente precisa delas, a gente tem que recorrer a alguém que vem nos socorrer, porque essas coisas dão muito trabalho, e a gente entregou nas mãos dos filisteus o domínio dessa área das nossas vidas. Olha, eu trabalhei alguns anos com adolescentes, né? Antes, a verdade, eu acabei indo para a Amazônia, né? Trabalhando com uma missão americana, que trabalhava com adolescentes, chamava Teen Missions. Aliás, tem um monte de coisa em inglês na minha vida, né? Eu sou um cara chiquetésimo, né? E de vez em quando chegava uma mãe comigo e falava, Wallace, eu estou com um problema. O que foi? Meu filho está lendo um livro endemoniado. Pois é, o menino pegou o livro, não larga mais o livro, não sei o quê, e o livro, eu soube que o livro é endemoniado. Tá, eu ia pegar o livro, deixa eu ver o livro então. Aqui, sem querer entrar no mérito se um livro pode ou não ficar endemoniado, né? Porque eu não imagino como é que seria, né? Um livro tipo querendo comer o moleque no meio da noite, né? Enfim. Pegava o livro para ler. O que o livro tratava? O livro tratava de lugares mágicos, né? Lugares encantados, lugares com portas que se abriam rangendo para dentro de um universo completamente diferente daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Que aguçava a curiosidade, a mesma curiosidade que nos fez um dia pensar, o que será que tem atrás daquela montanha? O que será que tem do outro lado daquele rio? O que será que tem do outro lado do oceano, né? Essa mesma curiosidade que por séculos lança o homem em direção ao desconhecido, fez a gente mandar um robô recentemente para Marte, não é verdade? E que se chama curiosidade. E a curiosidade fazia o menino continuar com o livro, com as criaturas incríveis, com cavalos que voam, não é? Mas nós crentes ficamos chatos, e os nossos cavalos não voam mais. E você quer coisa mais chata do que cavalo que só come capim? Hein? Fala sério, não é verdade? Um cavalo que não voa é a coisa mais sem graça do mundo. E o menino pegava o livro e não largava mais. Entende?
Só que os nossos cavalos não voam. Aliás, quando a gente fala do Deus Ludem, né, do São Tomás de Aquino, algumas pessoas se chocam. Como assim um Deus que brinca? Porque a gente está acostumado mais com um Deus que é sério, com Deus que pune, né? Muito mais do que com o Deus que se diverte com algumas das nossas tentativas, né, de agradá-lo, né? Então, essas coisas que nós não vivemos sem elas, nós dependemos em boa parte dos filisteus para tê-las, não é verdade? Dependemos dos filisteus. E eles têm cobrado preço? Claro que tem, né? Naquela época eles cobravam algumas gramas de prata para fazer esses trabalhos. Hoje em dia eles também nos cobram um preço. Não é à toa que a moral que se impõe nesse país hoje, na nossa cultura, é a moral da Globo, né? E de repente você se vê torcendo por aquele rapaz, né, bonitinho da novela, para que ele termine com o outro rapaz da novela, que também é bonitinho, né? Isso é a coisa mais absurda do mundo. Ou de repente você se vê torcendo por aquele cara que termina com aquela mocinha bonitinha, sem levar em consideração que o cara é casado, ele tem uma mulher, só que a mulher dele é chata. E nessa nova moral que se impôs a nós, mulher chata a gente deixa por uma mais legal, né? Embora eu não acho isso na Bíblia em lugar nenhum. Aliás, vocês que estão namorando e vão se casar, nós ficaremos chatos. Homens são as coisas mais chatas do mundo. Então, minhas queridas, não nos deixe quando ficarmos chatos, né? Na Bíblia não é para a gente deixar ninguém quando fica chato, velho, gordo, careca, ou seja lá o que for, não é verdade? Mas a gente se vê torcendo, não é? A moral que se impôs é a moral dos filisteus, não é mais a da Bíblia. Não é aqui mais que a gente busca a fonte de toda a sabedoria, de todas as verdades, não é verdade? É a ética do forró, né? É a ética do funk, né, que trata mulheres como se fossem um lixo, não é verdade? Onde glorificam o bumbum em vez do cérebro, né, das pessoas, como se as pessoas fossem corpo e não fosse o que tem, não fosse conteúdo, não é verdade? Então, essas coisas vão se impondo lentamente nos nossos meios e cobram preço, cobram às vezes a nossa alma. Cobram a nossa alma, não é? É só a gente ver como nós crescemos, como a igreja cresce. Qual a solução? Solução não é fácil. Como eu disse para vocês, malhar ferro na boca de fornalha é coisa dificílima, né? Muito difícil, né? Mas nós temos uma dura tarefa pela frente, que é a de resgatar a nossa cultura. Começar a pensar em salvação, em evangelho, como transformação, não só de almas. Nós não salvamos almas, nós salvamos o indivíduo. E esse indivíduo vem com a alma, que claro, é importante para Deus, mas ele vem com corpo, com hálito, com cabelo, com necessidades, né? Ele vem com tudo. Quando eu cheguei na igreja, era muito, hoje em dia até que a gente não ouve muito falar nisso, a gente fazia trabalhos evangelísticos, e eu desde cedo estive envolvido na minha igreja. Vocês estão indo para Conchas, né? Nesse tipo de viagens missionárias, e anunciar, e depois a gente voltava e anunciava para a igreja quantas almas haviam sido salvas. E eu nem me percebia disso, mas quando eu cheguei, eu achava estranho, eu ficava imaginando aquelas almas, né, chegando assim na igreja, né, quantas almas trouxemos para a igreja. Então, é mais que almas que nós trazemos para a igreja, nós trazemos o ser humano inteiro para a igreja, e nós temos que começar a pensar sobre isso. Como é que nós vamos resgatar a nossa cultura? Como é que nós vamos resgatar, por exemplo, quantos de vocês já pensaram como é que seria a moda redimida? Eu não entendi. Como é que seria a moda redimida? Ou será que a moda é uma coisa que tem que ser entregue para os filisteus da Semana de Moda de São Paulo, do Rio, de Milão, de Nova York, e não tem nada a ver com a gente? Será que a moda não vai determinar a altura do cós da sua calça no verão que vem? O tamanho do biquíni que a sua filha vai para a piscina, né? Mas a gente entregou tudo isso na mão dos filisteus. Como é que a gente pensa a moda redimida? Como é que nós cobriríamos ou descobriríamos o corpo numa perspectiva divina? Como é que se faz isso? Bom, eu não sei, eu não sou costureiro, né? Mas eu tenho visto algumas propostas. Por exemplo, eu morei numa cidade que tinha uma loja chamada A Evangélica. A Evangélica vendia as roupas mais medonhas da face da terra, né? Assim, pendurada nos cabides, tinha uns ternos, né, cortado a olho, assim, uns vestidos de manga bufante, né, debaixo da orelha e tal, né? Era uma proposta, né, de moda. Eu morei num outro lugar que tinha uma loja mais descolada, né, mais gospel, né,
que vendia roupas também. Eles vendiam cuecas que tinha escrito atrás: Jesus te ama. Sabe no elástico da cueca? Ora, já que você vai mostrar o elástico da cueca mesmo, não é? Por que não aproveitar para evangelizar, meu amigo, hein? Pense nisso, não é? Colocar, né, Jesus te ama, né, João 3,16 no corte da calcinha, essas coisas ajuda na evangelização de alguém que vai estar de olho onde não deveria estar, né? Então são propostas, não é? Como é que seria a moda redimida? Bom, eu não sei, porque como eu falei, eu sou pastor, mas eu tenho certeza que aqui entre nós deve ter alguém interessado em moda, né? Ou vai estar, ou tem uma filha que é, né? Então, como é que numa perspectiva do mandato cultural, de cultivar, de zelar, de subjugar, como é que se faz moda? Como é que se faz economia? Hein? Será que o sistema que nós temos hoje, e nós falamos na encruzilhada do capitalismo, né, porque o comunismo como opção já faliu, há uma outra opção? Ou será que Deus se agrada com essa opção que nós temos hoje, né? A ideia de que as pessoas iriam ficar ricas e a riqueza iria transbordar, né, no famoso guarda-chuva, ia fazer, me parece que o guarda-chuva está virado para cima, né? Parece que só acumula, parece que não sobra para ninguém. Mas eu fico pensando, mas será que não tem um outro sistema econômico que funciona? Eu não sei, porque eu também não sou economista, mas eu tenho certeza que é o que deve ter alguém fazendo economia, né? Qual o sistema de administração que funciona? A matemática, todas essas coisas, estão me entendendo? Como é que elas seriam de uma perspectiva restaurada, renovada? Deus fez todas as coisas, eis que tudo era muito bom, mas eu tenho também a certeza de que algumas dessas coisas ao longo do caminho se deterioraram e precisam ser restauradas, resgatadas pelo Senhor Jesus, né? Pelo poder do Evangelho que deve transformar a todas essas estruturas. O pecado não só alterou a nossa relação com Deus, o pecado alterou a minha relação com o próximo, alterou a minha relação com a natureza em volta de mim, como eu me relaciono, como eu utilizo as coisas que Deus fez, como é que eu cumpro, subjugo a terra que está em volta de mim, e também partiu dentro de mim alguma coisa que precisa ser restaurada. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, esse Evangelho tem que contemplar essas três dimensões, né? Eu tenho que buscar não só a restauração com Deus, com o meu próximo, com a natureza e também comigo mesmo. Preciso de conserto, preciso estar bem comigo. Só homens bons é capazes de fazer uma boa sociedade, não é? Não se faz por acaso. Então nós precisamos fazer isso. Precisamos pensar na economia resgatada, precisamos pensar na moda restaurada, precisamos pensar no novo modelo econômico, precisamos pensar a ciência, tudo de um ponto de vista de Deus. Fácil? Não, não é, mas eu não estou propondo nada fácil para vocês hoje à noite. Fácil, sabe o que é? É colocar sufixo nas coisas, como a gente está fazendo. Coloca-se a palavra gospel depois de qualquer coisa e pronto, resolveu-se o problema. Então, por exemplo, você pode fazer o piercing gospel. Não se questionar se piercing está certo, se está errado, ou se a tatuagem está certa, se está errado, desde que ela seja gospel, né? Coloca lá uma cruzinha pendurada no umbigo e resolveu a situação. É o piercing gospel, né? Você pode fazer o forró gospel, o funk gospel, né? O pagode gospel, fazer tudo gospel. É só colocar um sufixo na frente. Outro dia um amigo meu que é músico, muito talentoso, disse que um cara chegou com ele e falou: rapaz, tinha que te apresentar um negócio aí, rapaz, os caras fazem umas coisas sensacional e tal. Ah, tá show, me mostra o negócio. Botou para tocar a música. Aí ele ouviu e falou: ué, mas isso é pagode. Então, cara, pagode. Os caras falaram: pai, mãe, é um pagode? Nem é um bom pagode, aliás, né? nem isso o cara conseguiu fazer. Mas é gospel, né? Então a gente coloca o sufixo gospel e mata a charada de tudo. Então é muito mais complicado do que isso. Infelizmente, é muito mais do que isso. Eu ia falar a cidade, mas não vou falar. Eu fui numa cidade onde tinha um shopping gospel. Aliás, essa proposta de shopping gospel se espalha pelo Brasil. Acho que hoje já tem mais de uma cidade, com certeza, né? O shopping gospel é um lugar onde você vai para consumir sem problemas de consciência, né? Você vai lá e tem todos os produtos gospel à sua disposição. Disco gospel, camisa gospel, livro gospel, imã de geladeira gospel, né? Tudo gospel. E você vai lá com a sua família, etc. Não tem nenhum problema, né, de ter menino pedindo dinheiro para você, nada, porque lá tudo é gospel, né, tudo né, gira em torno do mercado gospel.
E você pode consumir sem o menor peso na consciência, né? E vai para a cama naquele dia e pensa que se dane as crianças que morrem de fome no mundo. Eu quero é meu carro do ano, né? Eu quero é meu iPod, né? Lembra daquela musiquinha que a gente cantava na igreja, do Jacó? Segurou o anjo. Quem lembra dessa, né? Dá cá meu iPod para depois subir, né? Tem gente que só solta o anjo quando dá o iPod, né? Então você vai, consome, né? Consome, gasta tudo sem o menor problema de consciência, porque o shopping é gospel, afinal de contas, não é verdade? Só que o problema está um pouco mais embaixo. Eu gostaria de encerrar essa meditação de hoje, como disse para vocês, ela faz parte de um cenário maior que a gente vai construir nos próximos 2 palestras, mas queria encerrar com a passagem de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 31. 1 Coríntios, é passagem bem conhecida de vocês, capítulo 10, versículo 31, e diz assim: assim, meus irmãos e minhas irmãs da PIB de Bauru, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos e de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite e queremos te pedir que o teu Espírito Santo esteja incomodando alguns de nós, como a tua palavra tem me incomodado ao longo de todos esses anos. E o conforto não parece um chamado do Senhor. O teu chamado é mais para a cruz, é mais para que a gente possa voltar a bater de novo em metal na boca de fornalha e voltar a trabalhar metal e voltar a repensar essas coisas e pensar a sociedade, o mundo em volta de nós e o compromisso que nós temos diante do Senhor com todas essas coisas, do anúncio do Evangelho que altera as formas, não só o comportamento, que altera, Senhor, a nossa essência, o nosso ser, a nossa maneira de ver o mundo, não só dá um polimento e nos faz mais brilhantes, mas altera a nossa essência, e que nós possamos levar esse evangelho transformador ao mundo que desesperadamente precisa do teu conserto. É o que nós pedimos, fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Show de bola, hein, pastor? Deus abençoe. Obrigadão, hein? Agradecemos a palavra do pastor Wallace e vamos prosseguir no louvor. Irmãos, em pé, para louvar a nosso Deus. Aleluia. Estamos aqui novamente. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras
palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar e dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar e dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar e dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte.